noite! Bem-vindas a mais um Modeladas Night Show! E hoje nós vamos conversar sobre influência digital. Você sabia que nós estamos sendo o tempo todo influenciados e também influenciando alguém? E para conversar sobre esse assunto, eu convidei grandes amigas que são mulheres que têm feito a diferença através das redes sociais. A nossa primeira convidada é Camila Saraiva Vieira. Ela é gestora, ela tem se destacado nesse mundo digital e vai compartilhar chaves com a gente. Bem-vinda, amiga! Que Deus te abençoe, fique à vontade. É uma alegria grande receber você aqui hoje. Camila, que bom, amiga, que você atendeu o nosso convite. Que honra! Olha aí, essa já é a sua fã número 1 aqui, viu, Prazer. amiga? Essa é a nossa produção. Amiga, fala um pouquinho pra gente dessa Camila por trás dos bastidores. Quem é a Camila, né, quando as luzes se apagam? Quem é a Camila que tem sido essa grande influenciadora aí nas redes sociais também? Primeiro eu quero agradecer o convite, o privilégio, porque eu sei a abrangência e a importância desse programa para nós mulheres. Eu sou fruto de um Modeladas, então eu estou aqui com muita honra, com o coração muito grato. Que bom que essa pergunta foi no ponto certo. Quem é? Porque às vezes quando nos perguntam quem somos, a gente responde o que a gente faz. Mas nós não somos o que nós fazemos, né? Nós temos uma identidade. Então eu sou Camila, esposa do Paulo, mãe da Júlia, do Matheus, do Daniel, sou empresária, temos uma empresa há 22 anos, sou sócia do Paulo, do meu esposo. E sou uma filha amada, mimada, com todos os cuidados pelo nosso Deus lindo. Ai, que lindo. Amiga, e o que foi determinante para você virar essa chave do seu posicionamento nas redes sociais? Pastora, eu queria muito que eu conseguisse me conectar no coração das pessoas que estão nos assistindo. Porque eu sou uma improvável. Todo mundo conhece uns improváveis, né? Eu sou uma improvável. Eu falar para alguém sobre a minha vida, usar a rede social para expor a minha vida, expor meus filhos, expor a minha casa, a minha rotina, é completamente improvável da minha natureza, da minha essência, do meu perfil. Tá? Eu sou uma pessoa que eu sou mais... realmente, não vou dizer de bastidor, mas que eu sou mais quietinha no meu canto. Se precisar, eu falo. Não tem problema. Super me identifico, amiga. Eu acho que muitas amigas em casa também se identificam, Pois é, né? por isso eu estou fazendo questão de tocar nesse ponto. Porque é o lugar mais confortável. É uma zona de conforto maravilhosa. Sabe por quê? Porque quando a gente não se expõe, a gente não se sujeita à rejeição, à crítica, à invalidação. E todos nós tememos isso, né? Só que como é que surgiu isso, né? Como é que surgiu isso? Surgiu de um propósito muito claro, tá? E que hoje ele é muito claro. Mas eu também quero dizer para você que hoje se pergunta, assim, qual é o meu propósito? Para que eu nasci? Sim. Por que eu nasci? Por que eu estou aqui nesse mundo? Sempre que eu trago algum tema nas minhas redes sociais sobre identidade e propósito, eu recebo centenas e centenas e centenas de pedidos de ajuda. Camila, eu não sei, não consigo identificar a minha identidade, não sei como é que eu identifico o meu propósito. E o que é que isso tem a ver com a rede social? A rede social foi o caminho que eu encontrei de cumprir o meu propósito sem paredes. Uau. Sem fronteiras. Em que momento você identifica que essa chave virou na sua vida? De você abraçar com toda a força o seu propósito e se expor com o seu propósito? Bom, isso faz parte de um processo que eu vivi na minha vida. E nessa igreja, em outubro de 2018, estava acontecendo Modeladas, a bispa disse, estava aqui ministrando. Acabou a ministração, ela olhou para mim ali na diagonal e disse, eu preciso falar algo para você. E ela olhou para mim e disse assim, eu sei que o seu tempo nos bastidores, eu estou usando esse nome para você conseguir olhar a sua vida hoje sem holofotes, tá? Então eu sei que o seu tempo sem holofotes, o seu tempo nos bastidores, ela foi um preparo, ela foi um treino para algo que Deus quer fazer através da sua vida. Só que aquilo para mim era tão distante da realidade que eu estava vivendo, porque naquela altura do campeonato eu estava começando um processo de reconectar com a minha identidade que eu tinha perdido ao longo da minha vida, né? Eu não sabia mais quem eu era, eu sabia o que eu fazia muito bem feito,
mas eu não sabia mais quem eu era. Você era familiarizada com o fazer, né? Sempre. O meu vício sempre foi fazer, porque era o canal que eu tinha entendido, onde eu ia receber amor. E o que você diz para as mulheres que acham que o propósito delas está simplesmente no fazer? Seu propósito pode até passar pelo fazer, mas o seu propósito está ligado a uma habilidade que existe dentro de você que Deus te deu. Existe algo que só você tem, que eu não tenho, a pastora Raquel não tem, as convidadas que vão entrar depois de mim não têm. Existe algo que no dia que Deus te formou, Ele colocou em você uma digital que é única. Uau, que lindo. E essas habilidades é onde está o nosso poder e a nossa capacidade de exercer influência no outro, na humanidade. É aí que está seu propósito. Uau. E sempre está ligado a algo que você venceu na sua vida. E quando você diz de identidade, realmente é algo muito específico, né? Cada um vai ter a sua história e aquilo que você venceu, ela se torna suas digitais, né? Exatamente. Aquilo que você vai contribuir com o mundo. E essas digitais, né, trazendo um pouquinho para a área da nossa empresa, o que a gente acredita, essas digitais a gente pode chamar das nossas memórias e os significados que eu dei para essas memórias, os sentimentos que eu tenho em mim através das memórias que eu vivi, e elas hoje definem sim os meus resultados. Mas olha que coisa maravilhosa, eu posso olhar para as minhas memórias e focar na dor, mas eu posso olhar para as minhas memórias e dizer assim, caramba, o que é que eu posso fazer disso uma oportunidade para eu contribuir não só na minha vida, como na vida do outro? Eu acho que é aí que entrou a questão do me expor. Uau! E quais foram, Camila, as maiores dificuldades que você se viu tendo nesse processo de começar a tomar essa posição para realmente assumir o seu propósito nas redes sociais? A maior dificuldade foi eu mesma. Foi se vencer, né? A maior dificuldade foi eu entender que eu tinha que me expor, que eu podia não agradar, que o feito era melhor do que o perfeito. Eu queria focar um pouquinho nisso. As pessoas talvez ficam dizendo assim, mas eu não tenho quem faça um design, eu não sei escrever um texto, eu não sei por onde eu comece. Gente, eu também não sabia nada. Absolutamente nada. Eu vou contar com detalhes como é que foi, só para vocês verem como você não precisa de nada. Você só precisa decidir e agir. E as coisas vão se arrumando ao longo do tempo. Né? E aí, mais uma vez, a minha história passa pelo Modeladas, por isso a minha gratidão a esse projeto. Eu estava em abril, em Brasília, no Modeladas de Brasília, e várias pessoas, usadas pelo Senhor mesmo, chegavam e diziam assim, Deus está te mandando te humilhar, olha a ordem, te humilha, alinha as tuas emoções. O que é alinhar minhas emoções? É a minha cura emocional. Humilhar é quebrar o ego, o orgulho que me impedia de se expor. E depois diz assim, abre a tua boca, porque eu te fiz para curar vale de ossos secos. E aí eu disse assim, gente, eu vou ouvir isso até quando eu desobedecer a Deus? E aí eu saí do Modeladas, estava tendo o Método CIS em Brasília. Eu sentei lá, tem como se fosse um camarote que não tem alunos, onde fica a nossa house, a mesa de som. E eu sentei lá, ficar olhando para aquele mar de gente. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou te obedecer? Eu não sei nem por onde eu comece. E aí eu vi o nosso sócio da área de cursos digitais, ele passou assim do nosso lado, e ele estava respondendo no Instagram dele. E eu disse, Gal, quem cuida disso para ti? Aí ele disse, não, Camila, eu tenho um cara que faz foto, eu tenho um cara que faz um designer, e eu tenho uma pessoa que monta um roteiro de conteúdo para eu produzir. E eu disse, passa aqui o WhatsApp contato dessas pessoas. Então, ele foi ali, sentado no CIS, em 15 minutos. Passei um WhatsApp, ali mesmo, em 10 minutos eu contratei os 3. Você decidiu na hora e já agiu, né? Porque a gente adora dizer isso, né? Que tem poder quem age. E na velocidade certa. Claro. E aí, a partir daí, eu não tinha seguidor nenhum, eu não tinha nada. Isso foi exatamente abril do ano passado, de 2019. A gente viu isso. Todo mundo, eu acho que te acompanha, viu esse seu florescer nas redes sociais. Isso é inspirador para todas as mulheres que estão nos ouvindo. Pois é, e ouvir o que eu tenho escutado das outras pessoas é que eu entendo que não tem nada a ver comigo, né? Não tem nada a ver comigo. E é uma coisa simples, eu estou falando o básico. Uau. O básico, as coisas que estão na palavra de Deus, coisas que eu vivi na minha vida, princípios simples, porque a nossa vida é simples. Claro. A gente é que complica, o evangelho é simples. O evangelho é simples, é claro. E não existe nada que a gente fale na ciência, na inteligência emocional, na psicologia, que não esteja no evangelho. E às vezes as pessoas deixam de se posicionar porque acham que precisam ser melhor elaboradas, né? E aí continua contando pra gente. Você já agiu e você contratou de fato essas pessoas? Como foi? O que é que eu fiz? Eu contratei na mesma hora essas pessoas, mas contratei assim, eles trabalham até hoje comigo por demanda. Então, assim,
vem um conteúdo no meu coração e é muito isso mesmo, tá? Eu pego um papel, eu converso com o Espírito Santo e pergunto se ele tem alguma coisa que quer que eu fale. E quando não tem, eu não faço nada. Se eu passar 5 dias sem postar, saiba que não veio nada para eu postar. E não tenho o objetivo de colocar por colocar. Para mim tem que fazer sentido. Sim. E aí, contratei essas pessoas, mas até hoje, tá? Até hoje já tem o quê? 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses que eu me posicionei, comecei a me posicionar nas redes sociais. Até hoje não existe na minha rede social nenhuma palavra que não tenha sido escrita por mim, escolhida por mim. Eu tenho profissionais que dizem assim, Camila, você podia... que eles acompanham curva de crescimento, engajamento, o que engaja, o que não engaja. Mas sou eu que cutuco. Eu disse, vocês estão muito parados. E o que a gente vai fazer agora? Pelo propósito. Que lindo, que lindo. Quando o propósito arde no coração, é interessante porque às vezes as pessoas olham e talvez muitas imaginam que alguém trabalha para você o tempo todo, fazendo seus conteúdos. Até hoje não. Até hoje, conteúdo eu acho que não vai ser nunca. Exatamente. Porque é propósito, entendeu? Eu não estou lá para vender uma marca, eu não estou para vender uma empresa, não estou para vender um produto. Eu estou para cumprir um propósito que eu sei que é compartilhar de alguma forma a minha história e que isso possa inspirar outras pessoas para viver um processo de resgate dessa identidade. Isso é muito tremendo. E, pastor, interessante quando você falou, Camila, você falou alguma coisa da pergunta do momento do start. O outro momento do start, eu estava na academia, na esteira, correndo, e eu sempre uso esse ambiente para assistir ministrações. É um momento que eu estudo espiritualmente no momento em que eu estou correndo. E eu estava assistindo uma ministração sobre a diferença entre o medo e o temor ao Senhor. E do nada, aí me veio a volta de Cristo, me veio o Apocalipse, me veio dizendo que o Senhor está esperando que nós nos posicionemos. E naquele mesmo momento eu disse assim, caramba, está aqui na nossa mão. É esse recurso. É o YouTube, é o Instagram, é o TikTok, é a internet, são os blogs, são os sites. O povo de Deus precisa se posicionar. Uau, porque esse ambiente não está sendo usado para que a gente seja esse canal, né? E aí a gente pode pegar um gancho de 2 grandes homens desenvolveram a visão dos 7 montes, como que a sociedade ela é formada, né, pelo monte da família, da educação, da mídia, da política, da arte e da economia. E por muitas vezes a igreja ela acaba não ocupando esse lugar. E hoje a gente quer aqui falar para as mulheres de Deus que todas nós carregamos propósito na nossa vida. Como nós podemos, cada um em suas áreas, né? Talvez nessa área aqui que eu falei, da educação, talvez mulheres na política, como você pode usar o seu propósito e a sua paixão para você se posicionar nas redes sociais? Acho que a gente podia ajudá-las com isso agora um pouquinho. Bom, o meu propósito, olhando para os 7 montes, eu conheci os 7 montes quando eu vivi a escola de intercessão lá na Estância, né? Eu não conhecia os 7 montes. E lá nós fomos inspirados a nos posicionarmos e olharmos aonde está o nosso chamado em um desses 7 montes. É na educação, é na cultura, é na política, é na economia, né? E na família. E primeiro, assim, olha para a tua vida, né? Se eu estou falando para a próxima, olha para a tua vida. Em que área da tua vida, geralmente, a área de muita dor que você conseguiu vencer é algo que você tem como influenciar. Uau, que lindo isso. Né? Então, assim, você pode sim olhar que áreas você superou, que áreas você já venceu e cuidado com uma cilada muito grande. É uma vozinha desgraçada que vem dizendo assim, como é que você vai falar de família? Tá certo? Porque você curou sua família, mas a sua vida financeira é uma desgraça. Como é que você vai falar de educação ou você vai para a política se você não tem ainda o domínio sobre as suas emoções? Cuidado. Se você for esperar estar alguém perfeito, ou você já morreu, não viveu o processo, porque o processo é eterno, ou então você deixa de se posicionar. E essa cilada, ela não é de Deus, tá? E é uma voz desgraçada, porque a primeira vez que mandaram eu abrir a minha boca, eu disse assim, como assim? Você me convidou para a igreja, né? E 6 meses antes, assim, como assim eu vou pisar num altar, um lugar santo, com tantas coisas na minha vida que eu ainda tenho que tratar? E isso podia ter me paralisado. Uau, o inimigo sempre vai dizer que nós não
estamos prontas. E prontos a gente não está mesmo. Uhum. Pronto, eu acho que isso é um processo contínuo. Exatamente. Mas nós estamos prontos para o que a gente já pode fazer hoje. Exatamente. A sua história ninguém tira de você. É verdade. E eu acho que as pessoas confundem muito, amiga, essa questão do propósito com o que é vida secular e com o que é vida espiritual, né? E nessa visão de influenciar a partir, né, do governo de Deus sobre a nossa vida, a gente entende que tudo é espiritual, né? Que rede social é um espaço disputadíssimo da atenção e do tempo das pessoas, né? E que se nós, como filhos e filhas de Deus, nós não ocuparmos esses lugares, com certeza pessoas que têm bem menos conteúdo, né, vão tomar esses lugares. E aí eu queria que você deixasse uma palavra de incentivo para que essas pessoas, de fato, entendam que a rede social é um campo de batalha espiritual. Pastora, essa coisa de a rede social não é um ambiente espiritual, né? E o ser humano, só para deixar muito claro, assim, nós somos seres espirituais, ponto. Nós temos corpo, exatamente, alma e espírito, mas eles andam completamente conectados e interligados. E quando nós não nos posicionamos em todos os canais onde Deus nos manda nos posicionar, nós estamos negligenciando e desobedecendo. Esse posicionamento, ele é dentro de casa, como mãe, ele é dentro de casa como esposa. A mulher precisa se posicionar como esposa, precisa se posicionar como mãe, ela precisa se posicionar como profissional na sociedade, como um serviço social, mas ela precisa se posicionar nesse canal que existe hoje. Não adianta mais, não tem mais como fugir disso. É verdade. Não tem. Olha, vou dizer, na minha casa, existe televisão em todos os cômodos, elas não são ligadas. Eu nunca liguei porque eu nunca gostei, mas até o meu marido, que ama televisão, ele não liga a televisão mais. E quando liga, ele liga para assistir a algo específico, com horário marcado. Agora, ele assiste ministrações no YouTube, ele faz treinamentos online. Então, não tem mais como voltar. Esse campo é um campo sedento, é o campo onde nós vamos transitar daqui para frente. E se ele não for ocupado por nós, quem é contra nós vai ocupar. É verdade. É verdade. Amiga, nós fomos atrás dos seus maiores admiradores nas suas redes sociais. Uau. E nós descobrimos um. Além de ser admirador, ele também é um grande incentivador. E ele mandou uma mensagem para você. Nossa, é surpresa de amor. Desse jeito. E a gente gostaria que você assistisse agora. Meu marido. Que lindo. Olha aí. Olha, na verdade, eu acho que não foi opção da Camila falar para mulheres, impactar a vida de mulheres. Eu acho que ela foi convocada por Deus. Porque muitas pessoas falaram que quando ela tivesse aquela transformação, quando ela vivesse as mudanças que Deus queria que ela vivesse na vida dela, Deus colocaria ela para falar para mulheres. E foi assim que aconteceu. Ela buscou um processo de transformação pessoal muito forte, muito profundo. Ela viveu e está vivendo esse processo de transformação. E o que as pessoas disseram para ela ao longo do tempo, quando ela vivesse aquele processo de transformação, quando ela se humilhasse e tal, tudo que Deus estaria botando ela no local para impactar outras vidas, né, outras mulheres. E isso aconteceu. E eu acho que eu sou o maior incentivador dela. Né? Eu estou sempre com ela, eu estou sempre orientando, estou sempre ajudando, estou sempre debatendo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que lindo, gente. Obrigada, viu? Não é lindo, gente? Fortes emoções. Olha, até a nossa produtora se emocionou com essa mensagem. Obrigada, vou ficar com o lencinho aqui. É lindo, né? Eu quero ser assim. Linda, obrigada. Amiga, é interessante falar sobre isso, sim, tá certo? Porque e hoje eu ouvi uma ministração sobre isso, exatamente sobre isso. Deus é perfeito demais, gente. Fala sério, é com mini detalhes. O Paulo, como é que começou essa história? Eu comecei sozinha, obedecendo a Deus, e só usei as redes sociais, eu não tinha apoio de ninguém, e não precisava de apoio, eu estava só obedecendo cegamente, sem técnica, sem conhecimento, sem nada. Só estava vinha no coração e eu falava de qualquer jeito. E aí, em setembro de 2019, foi ano passado? Acho que foi ano passado, setembro de 2019, ele estava fazendo uma série de lives às 5 horas da manhã, e aí ele disse assim, amor, vamos fazer uma live comigo? Eu disse, uma live? Eu nunca fiz uma live. Aí ele disse assim, não, você entra comigo, você só responde o que eu te perguntar. E a live teve
tanto engajamento, tanto sucesso, que no outro dia, 5 da manhã, ele sentou, as pessoas perguntaram, cadê a Camila, cadê a Camila, cadê a Camila? Aí ele, sem falar comigo, ele disse assim, vocês gostaram? Pois tá resolvido. Eu tava dormindo, tá? Eu não sabia de nada. Ele disse assim, tá resolvido. A partir do próximo Método CIS, ela vai compartilhar com vocês um tema, ela vai dar uma palestra dentro do Método CIS. Eu soube disso 2 dias depois, pelas pessoas. Então, ele é sim meu maior incentivador, eu sou muito grata. Que lindo. E você que está nos assistindo, mulheres, eu assisti uma série de John Bevere, terminou hoje, sobre a recompensa da honra. E ele fala de várias instâncias da honra. Né? A honra aos líderes espirituais, a honra aos líderes governamentais, a honra aos pares, a honra... E aí ele fala do esposo que honra a esposa. Que existe honra, que existe recompensa nessa honra. E muito bacana ouvir tudo isso aqui, porque eu vejo o quanto Paulo hoje já colhe recompensas que não tem nada a ver com bens materiais, por ele ter me dado esse incentivo. Né? Então, homens que estejam nos assistindo, consigam perceber as habilidades das suas esposas e as honrem. Que lindo. E você, amiga, pode dizer que isso ajudou você a vencer os seus medos, ter um grande incentivador na sua vida nessa área? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho isso tão importante porque, às vezes, nós não conseguimos sair de alguns lugares sozinhos. Então, a gente precisa buscar referências para que possamos honrá-las, para que o que já flui na vida daquela pessoa possa nos alcançar. E eu queria que você encerrasse deixando essa palavra aí para as mulheres de como encontrar alguém que seja o seu incentivador, que seja alguém que te inspire nas áreas que você entende que você precisa vencer. Pastora, eu entendo que é muito desafiador eu ter que ser boa em tudo. Tá? Então existem, sim, pessoas que merecem ser modeladas. Se você tiver a oportunidade de se conectar a essa pessoa e ela lhe pegar para a mão e fazer com que você vença os seus medos, as suas inseguranças, para você cumprir o seu propósito, maravilha, mas talvez você não tenha ninguém do seu lado. Tá? Só que isso não é motivo de paralisar, não é. As dificuldades, os desafios, eles servem para a gente olhar e dizer assim, ok, tá, hoje teve uma live muito interessante, a pessoa disse assim, Camila, a gente não pode viver de boa intenção. Talvez está cheio de pessoas nos assistindo assim, eu tenho toda a intenção do mundo, eu vou ser sim canal de luz nesse mundo, eu vou abrir a minha boca, eu vou falar do amor de Deus, porque todos nós fomos levantados para falar do amor de Deus. Você só vai entender qual é a sua área de influência. Com certeza. Isso é um chamado de todo cristão, a gente não pode negar. Nós somos chamados para falar e brilhar a luz de Cristo onde quer que nós estejamos, independente da profissão, independente da instância, do grupo social, enfim. E aí talvez você esteja assim, ninguém me incentiva. Ótimo se você tiver alguém que te incentive, mas se não tiver, procure modelos, pessoas que podem te ensinar. E aí você precisa só do Papai do Céu e dos seus modelos a serem replicados. É verdade. De vez em quando eu pego alguns Instagrams, você mesmo me inspirou demais a fazer vídeos, a postar mais coisas, mais conteúdos, porque nós precisamos de alguém como referência na nossa vida. E eu acho que precisa dessa chave, né, de descobrir a sua identidade, se posicionar. E hoje, gente, nós estamos muito agradecidos a você, amiga, por esse compartilhar, esse abrir do seu coração aqui pra gente. E nós somos muito felizes, viu, por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, uma honra, um privilégio. Está chegando no fim do nosso quadro com a Camila, mas em breve nós teremos outro. Então, amiga, muito obrigada. Leve o nosso abraço para o Paulo, para as crianças e para essa empresa linda. Que Deus abençoe vocês. Beijo grande, amiga. Obrigada, gente. Um beijo. Deus abençoe vocês, viu? Até a próxima. Até breve. Peraí, antes de ir embora. Como assim, gente? Tu já baixou o aplicativo da Comunidade das Nações? Olha aí, gente. Meu Deus do céu, Senhor. E cadê meu celular? No App Store. No App Store ou no Google Play. Você vai lá e baixa a Comunidade das Nações. Peraí, gente. Estão entendendo? App Stories ou Google Play, vai lá e baixa Comunidade das Nações. E o que é que eles vão ver aqui? Aqui tem tudo, né? Tem oração, que eu vou entrar aqui no mural de oração, porque tudo que você falou aí, irmã, pra mudar tem que ter muita oração. Aí quando quer vir pro culto, bote aqui, confirme a sua vinda pro culto, que ainda tem que confirmar, viu? E tem tudo falando sobre a igreja. Olha, essa é uma igreja preparada para ocupar os montes.
usando os canais que existem, viu? Baixa agora. Internacional. Obrigada, amiga. Obrigada, produção. E vamos continuar o nosso bate-papo sobre mídias sociais. Pastora! Que foi, produção? Eu tô preocupada demais. Como assim? Preocupada por quê, mulher? Eu tô preocupada porque essa mulher falou coisa demais e eu tô fazendo tudo errado. Tá fazendo tudo A errado. única coisa que eu sei fazer certo, ó. Yes, yes, yes. Eu aprendi isso, pastor. Tá vendo aí? Se você fizer já tá bom demais, amiga. Mas pra te ajudar, nós vamos chamar agora uma convidada super especial. Ela é gestora de uma grande empresa de marketing que tem se especializado em desenvolver pessoas e negócios através do mundo digital. E ela também é a nossa líder da comunicação e marketing da CN Fortaleza. Com vocês, Priscila Fiuza! Bem-vinda, amiga! Muito obrigada! Ela tem cara de que faz skincare todo dia. Ai, ela faz skincare, sweetie. E agora também a nossa segunda convidada é uma pessoa que ama essa área de redes sociais, ama pessoas, conexões, e ela tem se destacado nas redes sociais e exercido influência muito grande na área de atuação dela, e você vai já saber qual é. Com vocês, Denise Furtado. Venha pra cá, minha amiga. Beijos, obrigada. Ela é bonita. Ainda é bonita, gente. Vou colocar aqui os copinhos de vocês com água, viu? Olha aí. Quer um álcool em gel na mão? Quer, minha filha? Sempre, né, gente? Por favor. Tirar a sobeja, peraí. Sobeja, depois alguém me ajude aí, tá? Eu não sei o que significa essa palavra, mas vamos lá. Denise, amiga, uma vez você postou algo e me chamou muita atenção. Você disse assim: você é uma marca, queira ou não queira. Explique pra gente o que quer dizer isso, amiga. Pois é, esse post ele surgiu quando eu trabalho, sou enfermeira, e eu estava conversando com a minha equipe, né, as técnicas de enfermagem, e eu olhei para elas e disse assim: e aí, o que vocês estão postando? Vamos fazer um vídeo? E elas olharam para mim e disseram assim: eu não sou blogueira, essas coisas aí é para quem é blogueiro. E eu fui para casa com aquela frase, né, ecoando na minha mente, e eu preciso trazer o que elas têm de melhor para fora, né? Eu acredito muito que a rede social, ela é intencional. Você não pode estar lá, a vida da gente tem que ser intencional. Se a gente está no meio do mar, a gente não pode ficar lá parado esperando a tempestade vir sem saber para onde está indo. A gente tem que alinhar as velas, saber o caminho que a gente quer focar e ir seguir. E foi quando veio na minha mente, eu disse: não, eu preciso trazer essa frase para outras pessoas. Elas precisam entender que existe algo muito precioso dentro delas que precisa ser colocado para fora. E isso, de uma forma intencional, é muito mais lindo, né? Porque você pode formatar como você quer ser identificado. Você pode escolher aquilo que você acredita e ser essa voz do mundo. E não as pessoas olharem para você e achar que você é alguém, colocar um rótulo em você que você não é. Eu acredito muito nisso. Que lindo, que lindo. Então, meninas, fica a dica. Na sua área, você é uma marca e é uma marca top, não é não, amiga? É porque é algo que você tem força, você tem resultado. Então, se eu trabalho com algo, eu posso trazer aquele conteúdo que eu vivo diariamente e trazer informação para as pessoas, né? Ótimo. E você, Pri, amiga, eu sei que você é bem novinha, mas você já está nessa jornada faz algum tempo, né? Ajudando pessoas, empresas a desenvolverem aí as suas identidades. E eu pergunto para você, o que hoje as pessoas estão buscando nas redes sociais, o que elas querem ver como empresa e também como pessoas? É isso aí, pastora. Há 12 anos, eu e meu marido empreendemos na área de publicidade e propaganda e marketing, né? Nessa época, é a época do Orkut. O Orkut é o novo, né, produção? E o meu marido teve uma visão de começar a cuidar das redes sociais de clientes nossos no Orkut. Então, de criar perfis comerciais, mesmo que não existia isso ainda nessa época. Legal. E a gente aprendeu fazendo, né? A realidade é essa, porque não existiam faculdades, cursos, especializações. A gente começou realmente fazendo mesmo.
E no decorrer do tempo, né, veio depois do Orkut, logo depois veio o Twitter, Facebook, Instagram. O Instagram estabeleceu uma época, como é uma mídia de fotos, né, de fotografias, uma época como se fosse um período da perfeição. Então, as pessoas só publicavam aquilo que estava extremamente perfeito, ou se era uma outra viagem, ou se era um ambiente ali, ou se eu estava maquiada, ou como que eu estava, né? E logo depois veio o Snapchat, que fez com que o Instagram criasse os stories, né? Que bombou muito, porque aí trouxe o dia a dia para perto. E hoje a gente está vendo aí o TikTok bombando, porque realmente os vídeos trazem essa alegria, né? Com relação ao que realmente, de fato, tem feito diferença nas empresas, o que eu tenho visto muito, assim como a Camila citou muito bem, é que as pessoas querem ver você. Elas lhe seguem porque elas querem saber quem você é, o que você tem de contribuição, qual o seu propósito. E é extremamente importante, principalmente nessa época agora de pós-pandemia, que ativou, né? A gente andou aí praticamente 5, 7 anos, né, para frente, acelerou. Em 4 meses, 5, 7 anos de internet, porque quem não estava acostumado com digital passou a estar disponível em casa e passou a estar online. Isso fez com que as pessoas, de fato, se ativassem e tivessem atentas a isso. Então, é extremamente importante que a gente veja os nossos valores, entenda o nosso propósito, entenda a identidade que nós temos e qual a contribuição que eu posso fazer nesse ambiente digital. Então, realmente, as pessoas buscam por propósito, por quem tem propósito, de fato, tem tido engajamentos maiores, tem tido maiores resultados. Que interessante isso. Então, de fato, se você tem uma empresa, as pessoas elas não buscam muito pela sua qualificação como empresa, né? A gente até costuma brincar que as pessoas não estão atrás de CNPJ, elas estão atrás do CPF. Qual é a história por trás daquela empresa, né? Qual é o coração que está batendo ali naquela empresa, não é? É sempre a referência, né? Com quem elas vão se inspirar. Né? A Priscila é dona da Clube Fiel, ela conta a história dela, elas olham para ela e dizem assim, é possível para mim. Ela conquistou, ela teve dificuldade, então é como se fosse uma inspiração e referencial mesmo para conquistar. E a gente precisa lembrar que pessoas compram de pessoas. Então, apesar de eu ter um CNPJ ou de eu ter um perfil comercial, eu preciso ter um rosto. De alguém que está ali representando para que eu possa me conectar àquela pessoa, porque eu me conecto com pessoas, para que isso possa se reverter em resultados. Uau, que lindo. Então, para quem é tímido, que ainda não se posicionou nas redes sociais, hoje a dica é mostre o seu rosto. E nessa pandemia, muitos pequenos negócios começaram, né? Pessoas, mesmo no digital, a vender mulheres, vender peças íntimas, maquiagem. Então, você precisa estar no digital mostrando o seu produto, né? E aí, vamos falar um pouquinho de forma prática para elas como ser relevantes dentro das redes sociais, tanto para você expor o seu coração, o seu propósito de vida, quanto também para você expor o seu propósito de empresa, né, aquilo que você vive, daquilo que você tira o seu meio de vida, como ser relevante? Eu acredito que nós podemos fazer 4 perguntas que vão trazer essa mentalidade facilmente. Então anote aí, gente, essas dicas agora são poderosíssimas para você. Pega um papel e uma caneta, porque é uma expert que está falando aqui agora. A primeira pergunta que eu preciso fazer diante de um perfil é: com quem eu vou comunicar? Né? Para quem é que eu vou falar? A segunda pergunta é como? Né? Então, quais são os temas, quais são as publicações, de quanto em quanto tempo, eu vou utilizar os impulsionamentos, que são os links patrocinados das redes sociais, vou utilizar disso. A terceira pergunta é onde, ou seja, quais são as mídias digitais que eu vou usar? Né? Muitas pessoas falam que eu tenho que estar em todos os ambientes, mas a gente precisa entender de quanto tempo a gente dispõe para se dedicar àquilo. Então, é muito melhor a gente fazer
uma mídia digital bem feita que vai alcançar o meu público do que eu ali desperdice tanto tempo com várias e não consiga entregar. E, por último, tem tudo a ver com propósito, porque, de fato, o propósito nos encoraja e nos mantém firmes, entregando aquilo que a gente precisa criar todos os dias. E a premissa da internet é o conteúdo. Então, se eu tenho um bom conteúdo e se eu passo isso para as pessoas, eu acrescento na vida do próximo e ele vai continuar me seguindo. É como que eu ganhasse ali realmente um fã, né? Que legal. E as pessoas se preocupam muito sobre a quantidade de seguidores. Pessoas que às vezes têm 100 seguidores, 200 seguidores, eles não se posicionam porque acham que são poucos seguidores. E às vezes também se compara com pessoas que têm milhares de seguidores. Como lidar com essa insegurança da quantidade de seguidores e construir isso daí? É bem interessante isso. As pessoas desanimam porque tem poucas pessoas no seu perfil e de alguém perto cresce, né? Eu acho que o crescimento, o engajamento, ele é uma constância de trabalho, né? Aquilo que você vai estar entregando para influenciar na vida daquela pessoa. Mas imagina só, se você só tem 100 seguidores e se fosse numa sala hoje, você entrando num auditório e tivesse 100 pessoas para lhe ouvir, como seria? Seria impactante ou não? Então, você tem que lembrar que você tem uma audiência de 100 pessoas em um auditório esperando por você. Nós somos aqueles que vamos ativar. Conversaram muito sobre monte, né? Então, nós somos aqueles que vamos estabelecer a cultura do reino de Deus aqui na terra. E não só resolver, vem aqui, faz uma oração, estou com um problema. Vem aqui, meu marido está querendo separar de mim. Não, a gente tem que ir antes dessas coisas acontecerem. Ser influentes naquilo que o Senhor já colocou em nós e ser ativadores, estabelecer cultura, ser pessoas mesmo que vai iluminar as pessoas que estão ao nosso redor. Eu acredito muito nisso. Princípio poderoso esse da sala, né, Pri? É uma sala com 100 pessoas, são muitas pessoas, né? E como as pessoas podem fazer, Pri, para talvez vencer esse bloqueio de se desanimar quando se dizem construir? O que as pessoas podem fazer, por exemplo, para ter mais seguidores, Pri? Pastora, eu posso falar uma experiência própria minha, né? Apesar desses 12 anos aí cuidando de várias empresas e várias marcas e gerenciando equipes que cuidam disso, eu particularmente, assim como a Camila Vieira, sempre tive mais atrás dos bastidores, né? E a pandemia trouxe essa ativação na minha vida de que eu precisava contribuir com aquilo que Deus tinha colocado em mim. Então, eu comecei a pedir a Deus conteúdos que fossem relevantes para as pessoas. E comecei a compartilhar de áreas da minha vida que eu considero que venci. Uau. E eu comecei a ver um crescimento, assim, rápido, tanto de engajamento quanto de pessoas, porque uma vez que, por exemplo, no Instagram você publica uma legenda mais pessoal, ou que tem ali ensinamentos, chaves, pistas, e a pessoa vai lá e marca e guarda, os robôs lá do Instagram que fazem todas as métricas, porque hoje o Instagram ele não entrega para 100% dos seus seguidores o seu conteúdo. Olha aí, né? Que informação importante. Mas, à medida que, por exemplo, que mais pessoas repostam, que é aquele aviãozinho, né, indicando que você vá lá e veja a publicação daquela pessoa, ou que mais pessoas guardam aquela publicação para ler depois, ou que mais pessoas comentam. À medida que tudo isso vai acontecendo, vai abrindo ali um leque, uma ampliação de alcance. Isso faz com que outras pessoas, muitas vezes que não lhe conhecem, lhe sigam. E a maneira hoje, né, que nós precisamos sim nos preocupar é com os impulsionamentos. Né? Então, assim, como o Instagram ele reduz o alcance das publicações, até porque, imagina, se você fosse receber todos os posts e stories de todas as pessoas que você segue, talvez você não terminasse em um dia de ver todos os stories e as postagens. Então, eles realmente fazem isso para deixar um frescor, né? Eles chamam isso de frescor do Instagram. Então, o impulsionamento faz com que eu alcance outras pessoas que estão fora ali do meu
âmbito, que já me seguem, para que possivelmente elas possam... Aí você tem uma série de objetivos. Curtir, gerar engajamento, gerar link lá para o site que você direcionar. Então, precisa ser feito uma métrica em cima desse impulsionamento para que você tenha um resultado desejado. Uau. Eu acho também que tem que ter... Só um minutinho. Eita. Por favor, nos interrompa, por favor, nos interrompa. É porque eu estou fazendo um teste para ver se eu vou passar, porque eu estou falando de engajamento, de rede social. E eu tô querendo ser garoto propaganda lá do papel, sabe? Curtiu? Ei, amiga, eu vou fazer aqui um teste. Tu disse tá bom, viu? Tu me disse que eu posso melhorar, viu? Ô, pastor André, por favor, me comprar. Oi, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Eu vou falar de uns produtos maravilhosos. É o mel e a castanha do papel. Gostou? Demais. Se vocês tiverem interesse, que é produtos maravilhosos, liga aqui, ó. Obrigada, produção. Arrasou. Já está contratada, viu? Ai, obrigada. Gente, nosso mel e a nossa castanha ajudam a comunidade linda que sustenta famílias e você pode fazer parte desse projeto lindo. Pri, voltando, como a gente pode entender que tipo de conteúdo eu posto no feed, falando do Instagram, que é a rede mais ativa hoje no Brasil, e o que eu posto nos stories? Ajude aí a gente a compreender essa diferença e a Denise pode falar um pouquinho também de aplicativos que a gente pode usar para nos auxiliar a melhorar os nossos stories também. Legal. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é que, normalmente, fotos geram mais engajamentos do que banners. Então, às vezes a gente prepara um banner ali lindo, que tem uma frase marcante, mas ele não tem o alcance que uma foto teria. Então, eu prefiro sempre deixar para o feed as fotos, e o ideal é que sejam fotos mais, né, ali, mais preparadas, digamos assim, como se ficasse ali realmente seus melhores momentos, porque é depois de muito tempo que você vai lá. Eu adoro olhar meu feed e lembrar tudo que foi acontecendo na minha vida. Sim. E os stories é muito a vida real, é quando eu posso deixar, né, reflexões ou falar de experiências. O ideal é que não sejam grandes reflexões, porque realmente as pessoas têm essa tendência a não gostar. Muitas vezes no story, se você puder colocar lá uma headline, né, que são os títulos que tenham a ver com aquilo que você está trazendo, isso vai atrair mais o espectador para poder ele clicar muitas vezes e ativar o som. Eu, particularmente, vejo muitos stories sem o som. Então, realmente, quando me atrai, eu vou lá e ligo. Mas o stories é realmente mais isso do dia a dia. E aí, Denise, quais aplicativos usar, como incrementar esses seus stories aí, que você é fera nisso? Os stories, ele tem que ter um mix, né? Daquilo que você, o seu produto, ou aquilo que você acredita, aquilo que você defende, a sua missão, tem que ter um pouquinho da sua vida real para as pessoas entenderem. Por exemplo, oi, gente, bom dia, estou acordando aqui, estou entrando na minha empresa, ou então acordei hoje com essa reflexão. Você contextualizar as pessoas daquele dia. Hoje é quinta-feira, eu pensei assim, você fazer uma história para que as pessoas entendam, não só chegar. Gente, eu vendo isso aqui, não sei o que, não sei o que. Não. Você chega, estou entrando aqui e contextualiza o dia, como é que você está, e entrega aquilo que você, o resultado final. Você pode usar alguns vídeos. Eu uso muito o InShot nos meus vídeos. Eu faço uma promessa diária, uma promessa de Deus todos os dias. Então, eu baixei o aplicativo de vídeo, faço os vídeos no próprio Story, salvo e coloco lá no InShot. Junto tudinho e coloco uma capinha só para identificar as pessoas. O que é que eu vou falar ali e o dia. Já no feed, a gente tem o IGTV. Eu acredito muito que o vídeo é o que mais conecta as pessoas. É uma forma fácil de você consumir aquele conteúdo. Você pode estar lavando as louças e ouvindo, você pode estar cuidando do seu filho e ouvindo, você pode estar arrumando a casa e ouvindo aquele conteúdo. Então, é fácil de assimilar e de aprender. Eu acho que todo mundo faz isso, né? Tanto tem as lives que você acompanha. Então, fazer vídeo constantemente e colocar a prévia lá no
no feed o vídeo do IGTV e colocar a prévia, a capazinha lá, vocês vão ver que tem um alcance muito maior. Porque, além das pessoas verem, por exemplo, eu vejo um vídeo da Pri, aí o próprio IGTV ele vai me sugerir outro IGTV. Então, pessoas que não lhe conhecem podem ter acesso ao seu conteúdo. E isso vai aumentar o seu alcance às pessoas. Pastor, eu quero deixar aqui também uma dica, pensando nos tímidos, né? Nós que estamos já vencendo, né, amiga? É isso aí. Já vencemos. Exatamente. Com relação aos stories, né? Isso aconteceu comigo, eu escutei essa dica, apliquei, deu super certo. Que é o quê? Escolham pessoas, amigas, né? Ali que você tem certeza que conhecem o seu propósito, que conhecem as suas limitações, que você sabe que pode contar, né, a sua torcida. Coloque elas nos seus melhores amigos e comece a gravar os seus vídeos, se você tem vergonha ou se você é tímida, no Melhores Amigos. Estabeleça ali um prazo de 15, 20 dias para que esse tempo termine, porque senão acaba sendo uma muleta, né? Muito bem. E comece a publicar. Então, se Deus lhe entrega uma reflexão que você faça, se você quer compartilhar ali uma receita, ou o seu dia a dia, ou algo que você venceu, e aí você começa a fazer isso, até que chega um momento que, de tanto você treinar, você vai melhorando e vai evoluindo, e você também vai recebendo o feedback dessas pessoas que você escolheu. Então, isso aconteceu comigo. Foi muito bom. Então, hoje eu já faço reflexões no meu stories, mas partiu primeiro desse princípio, porque eu precisei me sentir segura para começar a entregar esse conteúdo aí para aberto, né? Uau, gente, amei essa dica e eu penso que é a dica de uma hashtag que eu gosto muito de usar, que é Mulheres Ajudando Mulheres. Né? Quando você quer vencer uma área, você escolhe ali algumas amigas próximas e você pode, né, pedir elas essa força. Olha, eu estou aqui, aceitei o desafio que as meninas fizeram no Modeladas e eu quero vencer na minha área de rede social. Então eu vou fazer aqui um grupo, né, com melhores amigos, vou colocar você e eu queria que você me desse um feedback. Eu acho isso sensacional, né? E é assim que nós crescemos, ajudando umas às outras e compartilhando. Pri, governar sobre essa área das redes sociais hoje para nós mulheres, eu entendo ser parte do propósito divino também. E eu queria que você deixasse agora uma dica final aí para as mulheres que precisam se posicionar e assumir esse papel de ocupar o seu espaço dentro das suas redes sociais. E a Denise também, por favor, nos deixe aí dicas para vencermos nessa área de redes sociais. Amém. Se a gente parar e refletir um pouco, né, rapidamente sobre as histórias da Bíblia, a gente vai ver Esté ali como uma grande influenciadora, né, Davi. A gente vai lembrar também de José, a gente vai lembrar de grandes nomes que realmente foram evoluindo no seu propósito e foram entregando aquilo, foram sendo preparados e ao mesmo tempo entregando aquilo que foram chamados para fazer. Né? Eu penso que as mídias sociais é exatamente isso. As mídias sociais, durante muito tempo, foi dominada por um público que não tem conteúdo bacana, que não entrega ali construção, evolução, edificação, mas que não tem vergonha de aparecer na câmera, mas que não tem vergonha de falar besteira, mas que não tem vergonha de entregar, por mais que o conteúdo seja ruim. Olha aí, é verdade. Então, eu tenho certeza que aquilo que Deus coloca dentro de nós tem um propósito para cumprir na vida de outras pessoas. Uau. Às vezes Deus coloca na minha vida, às vezes eu acordo e Deus me dá uma palavra. E aí eu começo a pensar, mas eu vou falar isso, eu vou falar que eu vivi isso, como é que vai ser? E aí eu começo, eu e o Espírito Santo, né? E aí, mas Deus me diz assim, você vai falar porque alguém precisa escutar isso. E aí eu vou, né, tem uma frase do marketing muito legal que diz assim, nem sempre a sua primeira ideia é sua melhor ideia. Porque a gente precisa maturar, né? E aí eu vou anotando e pensando e refletindo até que eu vou ali, né, oro também e chego na conclusão daquilo que eu preciso entregar. E aí eu publico
E é impressionante, às vezes a pessoa nem comenta no Instagram, mas vem no meu WhatsApp dizer, então, eu estava precisando receber essa palavra. Que lindo. Você falou comigo nisso. Então, eu tenho certeza que em cima das dores, em cima dos testemunhos, em cima daquilo que você venceu, tem muita gente que precisa receber esse conteúdo para que eles também sejam estimulados, para que juntos a gente possa avançar e conquistar esse monte aí da mídia. Uau, que lindo. E você, amigo, o que você diz para essas mulheres que precisam vencer a timidez, o medo e entender que a história delas carrega um propósito divino que pode ser carregado, né, através aí das redes sociais? Tem um versículo em Mateus que fala assim, sobre sal e luz, né? A gente sabe, é sal, é salgar, luz, mas ele fala assim, ó, que a luz ela não pode ficar debaixo do alqueiro. Ela tem que ser colocada no velador para ela iluminar a casa e as pessoas que estão dentro dela. Então, você já está entendendo que não é só sobre você, é sobre as outras pessoas. Isso vai dar um significado tão grande de existência que eu estou ajudando a Priscila e ela está me ajudando e nós estamos crescendo juntas. E na Bíblia fala assim, ó, seja luz, brilhe. Ele não está dizendo assim, se você quiser brilhar, você pode brilhar. Não, ele disse, brilhe, é um mandamento. Então, quando você se coloca naquilo que Deus te chamou para ser, que são mandamentos simples, fazer aquilo que Ele mandou, você já vai ter no seu coração a gratidão e o entendimento de pertencimento desse Deus grande. E para entender, eu passei muito tempo para entender qual é o meu propósito. As pessoas pensam que propósito é uma profissão. Por exemplo, eu sou enfermeira, o meu propósito é ser enfermeira. Mas imagina só, hoje, por um acaso, eu fui demitida e não sou mais enfermeira, não tenho mais esse emprego. E vou ter que me adaptar a uma outra profissão. O meu propósito se perdeu lá? Será que a minha profissão é o meu propósito? Então, você pode identificar do que já foi dito, né? Aquilo que você já venceu, os cursos que você já fez, as experiências que você já viveu, fazer disso tudo, linkar numa frase ou num foco daquilo que você pode contribuir com as outras pessoas. E aí você simplesmente vai ter o entendimento de Deus, peça sabedoria e aplique. Não diga assim, mas eu não sei se é isso, eu não estou preparada, eu não estou bem ainda para fazer. Faça. Você nunca vai estar, como a Camila disse, perfeita, faça. Mas eu tenho vergonha. Faz o vídeo, posta e sai correndo. Só volta depois para ver se deu certo. Mas posta. Pensa, claro, no assunto. Por exemplo, quero alcançar pessoas a tratar da dor emocional, aquilo que elas têm na mente, que viveram com os pais. Foca um assunto, constrói aquilo que vai dar o caminho para ela e vai trabalhando na semana aquilo e prepara um texto e vai postando e você vai ver que vai ter resultado. Constância. Se você puder postar constantemente, as pessoas vão lhe ver, vão lhe reconhecer, vão se identificar com você e você vai ver que o seu propósito está sendo alcançado, que é contribuir com as pessoas e ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Uau, gente, que lindo, que conteúdo maravilhoso. E toda palavra, né, que vem no nosso coração, ela tem endereço. Alguém precisa ouvir aquilo que está movendo no seu coração. E hoje não é em vão que nós escolhemos esse tema, não é em vão que você está nos assistindo. Então, eu desafio você hoje a se expor, não tenha medo. Uma vez, Deus me disse uma frase que destravou o meu coração. Deus disse que toda a minha timidez, todos os meus medos, eles apontavam para mim, mas que a minha coragem, as minhas decisões e a minha ousadia apontava para Ele, para a glória dEle. Então hoje eu quero deixar esse desafio aqui para você. Se exponha, Deus é com você. Existe alguém que precisa ouvir aquilo que Deus fez na sua vida. Então, hoje, esse dia é para você. E eu quero agora, nesse momento, agradecer essas lindas que contribuíram tanto com o nosso Modeladas Night Show. Muito obrigada, meninas. Quero agradecer também
os nossos parceiros de sempre, que tem sido a Manix, a Forte Tudo, Karine Maia Arquitetura, a Juliana, nossa produção. Gente, ela não é só produção, ela também é nossa maquiadora, que tem que respeitar essa maquiadora. Tem que respeitar. É criatividade dos pés à cabeça, não é não? Gente, fiquem com Deus, um beijo grande e vamos terminar com música, nossa banda! Um beijo pro seu coração!